Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, com a ajuda da nossa querida Evelyn Freire no Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos aqui estudar o capítulo 4, que ele começa as suas perguntas a partir da pergunta 60. E no Livro dos Espíritos, o capítulo 4 ele tem como título Do Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Qual a causa da animalização da matéria? O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria o terceiro? O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido a um corpo? E aí, o próximo subitem é a vida e a morte. E as perguntas são: qual a causa da morte nos seres orgânicos? Poder-se-á comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E o terceiro subitem do capítulo 4 é a inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Qual a fonte da inteligência? Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? O instinto independe da inteligência? Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Porque nem sempre é guia infalível à razão. E aí, para responder todas essas perguntas, nós vamos aqui agora no Descomplicando, para ver qual é os textos que a Evelyn vai discorrer aqui para a gente. E ela vai começar dizendo assim, ó, seres orgânicos e inorgânicos. Os seres no universo são classificados como orgânicos, com vida, e inorgânicos, sem vida. Seres orgânicos, como humanos, animais e plantas, possuem uma fonte interna de atividade e passam por nascimento, crescimento, reprodução e morte. A força que une os elementos da matéria em corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma, chamada lei de atração. A matéria é a mesma em ambos, mas nos orgânicos está animalizada. Essa animalização ocorre devido à união com o princípio vital, que é um agente necessário à constituição do universo, originado na matéria universal modificada. Esse princípio vital é um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, todos derivando de um princípio comum. O princípio vital não reside em um corpo específico, mas tem sua fonte no fluido universal, conhecido também como fluido magnético ou elétrico animalizado. É o elo entre o espírito e a matéria. Esse princípio é único para todos os seres orgânicos, mas modificado de acordo com as espécies. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, mas se desenvolve apenas quando unido ao corpo. Sem essa união, a vitalidade permanece em estado latente. Os órgãos dos seres orgânicos funcionam como um mecanismo que recebe impulso do princípio vital, a força motriz. Ao mesmo tempo, essa relação é vital para a existência e atividade dos seres, onde o agente vital dá impulso aos órgãos, e estes, por sua vez, desenvolvem a atividade desse agente.
Essa dinâmica é comparada ao atrito que gera calor. A vida e a morte. A morte dos seres orgânicos ocorre devido ao esgotamento dos órgãos. Pode-se comparar a morte ao cessar do movimento de uma máquina desorganizada, onde a enfermidade do corpo leva à extinção da vida. Lesões no coração causam morte mais rápida, pois é uma peça vital, mas outros órgãos essenciais também podem ocasionar o mesmo resultado. Após a morte, a matéria inerte se decompõe e forma novos organismos, enquanto o princípio vital retorna à massa de onde saiu. Os órgãos se impregnam desse fluido vital, proporcionando atividade e comunicação entre eles. Em casos de lesões, o fluido vital normaliza funções momentaneamente perturbadas. No entanto, quando os elementos essenciais dos órgãos estão destruídos, o fluido vital torna-se impotente, levando à morte. Os órgãos reagem uns sobre os outros devido à harmonia, e quando essa harmonia é destruída, o funcionamento cessa, semelhante ao desarranjo de peças de uma máquina. Corpos orgânicos são como aparelhos elétricos, onde a atividade do fluido vital determina a vida, e a cessação dessa atividade resulta na morte. A quantidade de fluido vital varia entre os seres e se esgota, sendo necessário renová-la pela absorção de substâncias. Esse fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo a outro, prolongando a vida em alguns casos. Inteligência e instinto. A inteligência não é um atributo do princípio vital, pois as plantas vivem sem pensar, possuindo apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, mas a inteligência pode se manifestar por meio de órgãos materiais. O espírito une-se à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial que confere pensamento, vontade, consciência e a capacidade de estabelecer relações com o mundo exterior aos seres orgânicos. Existem 3 tipos de seres: inanimados, ou seja, sem vitalidade e inteligência; animados não pensantes, com vitalidade, mas sem inteligência; e animados pensantes, com vitalidade e inteligência. A fonte da inteligência é a inteligência universal, e cada ser a assimila de forma individual. O instinto não é independente da inteligência. É uma forma de inteligência sem raciocínio, que provê as necessidades dos seres. Não há uma linha clara de separação entre instinto e inteligência, mas os atos instintivos podem ser distinguíveis dos atos inteligentes. O instinto não diminui à medida que crescem as faculdades intelectuais. Ele sempre existe, mas o homem muitas vezes o despreza. O instinto pode guiar com segurança, enquanto a razão, influenciada por má educação, orgulho e egoísmo, pode ser falível. O instinto é uma inteligência rudimentar e espontânea, enquanto a inteligência envolve escolha e livre-arbítrio. O instinto varia entre espécies, aliando-se à inteligência nos seres conscientes. Então esse, meus amigos, foi o estudo de hoje. Nós conseguimos aqui trabalhar todo o capítulo 4 e na semana que vem nós começamos agora a segunda parte do Livro dos Espíritos, que se intitula Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E aí a gente começa o capítulo 1 da segunda parte, que é dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Ok? Nos vemos lá então.